Começa agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e está no ar mais um episódio do Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua companhia. O episódio de hoje, o assunto são as tendências de mercado no agro para grãos, soja e milho. Por isso, a gente recebe no estúdio da Comigo o Luiz Fernando Gutierrez Roque, consultor da Safras e Mercado. Obrigado, Luiz, pela sua presença. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Agradecer o convite aí da Comigo, né? Um prazer estar aqui com vocês, gravando esse podcast. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desses mercados de soja e milho aí. Pessoal, o Luiz ele estava dando palestras aí em um evento da Comigo em parceria com a Micro Essentials em Rio Verde, Jataí. E para quem não acompanhou, Luiz, por favor, se apresente um pouco para a gente, fale um pouco sobre quem é você. Tá bom. Meu nome é Luiz Fernando Gutierrez Roque, né? Como vocês puderam ver, e o Pedro já antecipou. Eu sou analista de mercado, consultor de mercado da Safras e Mercado, que é uma consultoria importante aí do agronegócio brasileiro. A gente está há mais de 40 anos no mercado aí, buscando, né, trazer informações para os nossos clientes, né, para a gente poder traçar os cenários aí, principalmente para esses grãos, né, e também outras commodities, para a gente entender para onde principalmente vão os preços, né. Então a gente tem esses serviços aí para ajudar os nossos clientes e a gente está aí realmente de olho sempre no mercado para poder fazer isso. Para a gente já começar a falar então sobre o assunto, a gente sabe que mercado de grãos é uma coisa extremamente volátil, não tem uma receita mágica, não tem um segmento correto, mas a gente percebeu aí, pelo menos essa última safra, um crescimento diário de plantio de soja muito grande, ao contrário do preço, né, que começou a cair muito. Como que isso está interligado aí? Bom, a verdade é que sim, a gente teve um ano agora, em 2023, um pouco diferente de anos anteriores, né? Como tu colocou, realmente a gente vem ano após ano, aí, pelo menos há 20 anos, expandindo a área de soja. E isso aconteceu de novo em 2023, mas a gente teve esse movimento diferente nos preços. A gente vinha pelo menos umas 2 ou 3 safras, no mínimo, com preços em alta. Nesse ano, a partir do momento da colheita, ali, a partir de janeiro, fevereiro, os preços caíram muito no primeiro semestre, né? Até meados de junho. Então isso foi um ambiente um pouco diferente, né? O produtor não estava mais acostumado com esse ambiente e ele ficou assustado, a verdade é essa, né? Então ele que vinha com margens positivas, né, e margens crescentes aí nos últimos anos, ele realmente se viu num ambiente muito mais negativo para ele e inclusive ele está procurando mais, né, assessoria, consultorias no mercado exatamente para passar por esse momento mais conturbado. Mas assim, o primeiro ponto que explica, né, um pouco desses preços mais baixos nesse ano, né, nesse ambiente um pouco diferente, é realmente o tamanho da safra brasileira, né? Porque além da gente ter crescido de novo a nossa área, a produção foi muito grande. A gente colheu a maior safra da nossa história, mesmo com os problemas no Rio Grande do Sul, e a gente lembra que o Rio Grande do Sul é muito importante para a produção brasileira, é o terceiro maior estado produtor do país. Ele sofreu com laninha de novo, como em 2022, mas as perdas não foram tão grandes. Só que, apesar de ele ter perdas de novo, o grande destaque desse ano é que o Centro-Oeste e o Sudeste colheram muito bem, né? Incluindo aí o estado de Goiás, a gente atingiu produtividades muito altas, né? Recordes de produção e produtividade em vários estados. Isso acabou compensando, né, a maior parte das perdas no Rio Grande do Sul e acabou trazendo essa safra aí de 156 milhões, a maior da nossa história, e é muita soja disponível, né? E essa soja, a partir do momento que a gente começou a colheita, começou a pesar sobre os preços, né? A gente teve prêmios negativos, bem negativos, né, que a gente não via há um bom tempo. A gente teve também um dólar que perdeu um pouco de força. A gente estava trabalhando no ano passado com um dólar mais próximo de 5,40, 5,30, e ele acabou perdendo força ao longo do ano. Então acabou impactando aí os preços da soja no primeiro semestre. Agora, né, já antecipando, a gente está vendo um pouquinho uma recuperação de preços, o que é normal de acontecer no segundo semestre, mas realmente os preços aí estão bem pressionados se a gente comparar com anos anteriores. Quer dizer, então é aquela regra básica da economia de oferta e demanda, né? Exatamente. Né, o mercado de grãos e principalmente a soja, né, funciona dentro dessa lei, não tem como ser diferente. Como a gente tem também uma exportação muito grande, isso acabou ajudando um pouco a não pressionar ainda mais os preços, né? A gente está projetando uma exportação recorde nesse ano, mas mesmo assim, se a gente fizer as contas lá no quadrinho de oferta e demanda, quanto que a gente está ofertando, quanto a gente está exportando, no final as contas indicam um aumento de estoque importante. Né? Então esse aumento de estoque é realmente o que pesa, é o estoque que manda no mercado, como tu colocou, oferta e demanda, que no fim das contas resulta no tamanho de estoque. O estoque é muito maior nesse ano.
Então a gente pode falar que a gente tem soja sobrando nesse ano, e isso naturalmente, né, os compradores sabem disso e funciona dentro das leis de oferta e demanda. Quanto mais oferta a gente tem, mais os preços tendem a ir para baixo. Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve muita soja disponível nesse ano, que aumentou os nossos estoques. A gente vai acabar o ano aí com estoques ainda mais altos que no ano passado, e isso acabou pressionando os preços. E aí, onde que entra, no caso, por exemplo, do farelo e do óleo? O óleo a gente sabe que teve uma certa demanda interna muito alta, principalmente por conta da época de pandemia. Isso também mexeu com os players da rodada aí? Como é que foi? Sim, nesse ponto, assim como a exportação, a demanda por farelo e óleo também cresceram, tá? Ou cresceu. Porque a gente teve um grande problema na Argentina nesse ano. Tá? A Argentina perdeu praticamente metade da safra, também pelo Laninha. Ainda mais afetada, inclusive. Exatamente, ela foi muito afetada, ela teve a maior quebra em 20 anos, né? Então uma quebra histórica na Argentina. E, para quem não sabe, a Argentina é a maior exportadora do mundo de farelo e óleo de soja. Então eles produzem a soja basicamente para esmagar e exportar farelo e óleo, né? Eles estão bem à frente do Brasil e dos Estados Unidos nesse sentido, embora esmaguem menos, mas o que eles esmagam eles jogam para fora a maior parte. Então, como a Argentina teve menos oferta de farelo e óleo nessa temporada, ou nos últimos meses, né, ano, o Brasil acabou se beneficiando. Então, a gente aumentou o nosso esmagamento também para compensar essa menor presença argentina no mercado internacional. Então, a gente acabou ganhando uma parcela, principalmente no farelo de soja, que a Argentina perdeu, né? A gente acabou entrando no lugar dela aí, numa boa parcela do mercado exportador, e isso incentivou o esmagamento. Então, de alguma forma, da mesma forma que nas exportações, que a gente tem um crescimento e isso ajuda a segurar um pouquinho o preço, se a gente não tivesse esse aumento de esmagamento, o preço estaria ainda mais pressionado, porque a gente teria ainda mais estoque. Então, foi um dado muito positivo, né? Tanto a exportação foi muito boa, está sendo muito boa nesse ano. A gente vai fechar num recorde de 95 milhões, talvez. E também um dado muito positivo do esmagamento, que foi incentivado pela maior demanda externa, com um aumento de exportação também de farelo e de óleo. Então, um lado positivo foi isso. A gente teve mais produto para ofertar no mercado internacional e acabou aí se posicionando melhor nesse ano, aí, tomando uma parte aí que era da Argentina e que ela não conseguiu aproveitar pela quebra produtiva muito grande que ela teve. Teve um outro fator também que foi até muito percebido pela Comigo, que a gente percebeu nos nossos armazéns, um certo atraso na comercialização. Como que isso interfere? Bom, esse atraso já vem de algumas safras. Tá? O primeiro aspecto que explica isso é aquilo que eu falei lá no início. Né? Como a gente vem de 2, 3, 4 safras muito boas, né? Tirando problemas no Rio Grande do Sul ou no Paraná, como a gente teve no ano passado, que as quebras foram muito grandes, mas de uma forma geral dá para dizer que o produtor, principalmente do Centro-Oeste e do Sudeste, está muito bem capitalizado, ou estava muito bem capitalizado. Então, quando ele está muito bem capitalizado e os preços estão em alta, ele acaba segurando mais. Ele acaba arriscando mais, se dando ao luxo de arriscar mais. E isso acaba atrasando a comercialização. Prefere esperar preços melhores, exatamente. Né? O produtor, de uma forma geral, ele acaba, às vezes, né, sempre pensando que o preço só vai subir. Às vezes ele deixa um pouco de lado o mercado, né? Ele acaba surfando uma onda boa e não lembra que o mercado oscila muito e que pode ficar contra ele, como ficou agora nesse primeiro semestre. Mas como ele não via isso há um bom tempo, então dá para dar um desconto, né? Que realmente ele estava acertando, digamos assim, de alguma forma, mas sempre corre esse risco. Então, como ele estava bem capitalizado, ele acabou comercializando num ritmo mais lento, porque ele vinha acertando, né? Mesmo segurando a soja, ele vinha conseguindo preços mais altos aí nos últimos anos. Então, isso ajudou a trazer essa comercialização mais lenta, mas ele tem que entender que isso também ajuda a pressionar preço. Porque quando ele segura a comercialização, no momento de necessidade, né, no momento que o preço melhora, como a gente teve agora no segundo semestre, está começando a melhorar, todo mundo vai para o mercado vender, para aproveitar aquele preço melhor. Entendi. E aí a gente impede que o preço suba mais, porque a gente volta a ter mais oferta no mercado. Já que tem um estoque retido na hora que todo mundo exatamente. Começa a vender. Então ele tem que entender que não é só ele que está segurando, é ele mais uma grande parte dos produtores brasileiros que estão segurando, e quando existe necessidade eles vão lá e vendem, e aí impede que o preço suba mais. Então isso distorce um pouquinho o mercado, joga contra ele. É claro, agora nesse primeiro semestre a gente entende também que, além dessa boa capitalização, esse movimento de queda dos preços pelo aumento da oferta via safra recorde complementou esse quadro. Então, os preços começaram a cair, naturalmente o produtor se retraiu, então atrasou ainda mais a comercialização. Isso de safra disponível. Agora, com relação à safra nova, a safra que a gente vai plantar agora no final de 2023, a comercialização também está atrasada, então é um ponto de atenção para o produtor. Ele tem que ficar ligado nisso, ele está bem atrasado frente à média. A gente está falando aí até início de agosto,
algo em torno de 14% comercializado, contra uma média de 5 anos de mais ou menos uns 25%. Então ele está pelo menos uns 10 pontos percentuais atrasado. E lembrando que a gente deve colher uma safra ainda maior, se o clima ajudar. Então isso pode, de novo, jogar contra os preços. Então o que a gente está comentando agora, ou indicando para os nossos clientes, é aproveitar os momentos do mercado para antecipar um pouco mais as vendas e não ficar à mercê do mercado como ele ficou nesse ano. Ele ficou com muita soja disponível para vender na colheita e acabou pegando preços mais baixos. Então eu acho que o produtor tem que dar uma atenção especial, principalmente agora a safra de 2023-24, que a gente vai começar a plantar, e antecipar um pouquinho mais as vendas para diminuir esse risco aí lá a partir de janeiro. Até porque, como você está dizendo aí, a perspectiva é de uma safra muito produtiva novamente, então com o risco de ter o mesmo erro, né? De ter uma oferta muito alta novamente. Exatamente. E assim, já falando em 2024, Pedro, o principal ponto nesse próximo ano não vai ser exatamente a safra brasileira. Óbvio que a safra brasileira recorde ela vai pesar se de fato ela for confirmada, mas o produtor tem que ficar atento à recuperação, à possível recuperação da produção na Argentina. Nesse ano agora, que a gente, né, em 2023, que a gente está finalizando, aí, a Argentina finalizou agora há pouco a colheita, a Argentina teve essa quebra histórica de 25 milhões de toneladas, mais ou menos, só que o Brasil, com a colheita recorde, acabou compensando isso no mercado internacional. Então, os preços que, teoricamente, subiriam muito em Chicago pela quebra argentina, não subiram porque o Brasil compensou isso. Agora, na próxima safra, né, que a gente vai plantar agora, a gente tem que entender que é um ano de El Niño, né? Depois de 3 anos de Laninha, vem um ano de El Niño. E anos de El Niño não costumam, historicamente falando, né, não costumam ser anos ruins para o Brasil ou para a Argentina. Pelo contrário, costumam ser anos bons. Positivos, né? Então, assim, dificilmente a Argentina não vai se recuperar. Tá? A gente pode falar tranquilamente de uma safra acima de 40 milhões. Se tudo der certo, uma safra próxima de 50 milhões na Argentina. Então, assim, por mais que a gente tenha alguma perda no Brasil, talvez não colha 163, como a gente está prevendo inicialmente, talvez perca um pouquinho no norte, no nordeste, pelo El Niño e tal, e se repita a safra, 156, vamos lá. A gente vai botar 25 a mais da Argentina na jogada. Oferta ainda maior. Então, é uma oferta sul-americana muito grande. Né? E a gente está acabando agora consolidando a safra americana, que vai ser uma safra que tem alguns probleminhas, mas nada muito sério. Vai ser uma safra ainda grande, não vai ser recorde, mas vai ser um volume interessante. Então, somando essas 3 safras dos 3 principais produtores, tudo nos leva a acreditar que a gente vai ter mais soja no mundo no ano que vem, né? A partir de janeiro, fevereiro, quando começar a nossa colheita. Então, isso tende a jogar contra preço. Então, é esse risco que o produtor tem que entender que ele está correndo agora. E se ele não antecipar mais a safra, ele pode pegar um ambiente ainda mais negativo lá na frente. De maneira geral, você até começou a falar aí de que o produtor sempre espera uma melhora nos preços. De maneira geral, a tendência é positiva ou não? Bom, aí tem 2 cenários. Tá? É o cenário de safra disponível e de safra nova, como eu já tinha dividido. Para a safra disponível, sazonalmente, o segundo semestre costuma ser melhor. Tá? E isso já está acontecendo. Dá para falar que, nesse momento, o pior já passou com relação a preço de safra disponível. Safra 22-23. Então, até talvez, a gente está pensando até outubro, mais ou menos, a gente tem uma tendência de preços firmes. Preços melhorando, dependendo de como for a movimentação de câmbio e tudo mais. Mas, internamente, os prêmios estão melhorando. Exatamente por essa menor disponibilidade de soja agora no segundo semestre. Então, o cenário para a safra disponível é um cenário, nesse momento, um pouquinho mais positivo. Não vou dizer que a saca vai voltar para 200 nos portos, não vai. Mas ela tem uma tendência a ir melhorando. Tá? 1, 2, 3, 5, 10 reais talvez nas próximas semanas, salvo alguma surpresa negativa. Agora, para a safra nova é o que eu falei, né? Que eu já comentei. Para a safra nova a tendência é negativa. É o contrário. Né? Porque a gente pode repetir uma produção grande no Brasil, a gente pode ter a recuperação da Argentina, que é muito provável que aconteça, e a gente tende a ter uma safra mundial maior, né? Ou a safra dos 3 principais produtores do mundo, aí, que representam 80% da produção, Brasil, Estados Unidos e Argentina, colocando muito mais soja no mercado nessa próxima temporada. Então, nesse momento, a tendência para a próxima temporada é negativa. A gente está falando hoje de um Chicago próximo de $13, aí, 13 e alguma coisa, um pouquinho acima disso, para os contratos de safra nova, né, em Chicago. Se a gente colher uma safra tão grande na América do Sul, esse Chicago deve ir para 12 ou menos. Então, o produtor tem que entender que esse é o risco que ele está correndo agora. E, além disso, se a gente confirmar uma safra grande no Brasil também, os prêmios vão voltar a ficar bastante negativos. Hoje eles estão negativos já, né? Mas eles não estão tão negativos como a gente viu. A gente está falando de menos 60, menos 50, daí depende do dia. A gente sabe, né, que todo dia está mudando isso.
mas a gente está próximo de menos 60 hoje, na posição maio 24, que é a posição que representa a produção brasileira, né? Só que a gente tem que lembrar que nesse ano, em abril, a gente estava com menos 200. Então, o menos 60 parece bom hoje. Óbvio que a gente sempre... O produtor não gosta de vender com desconto, né? Sim. Mas é o que ele tem hoje, ele tem que entender que esse desconto pode ser maior lá na frente se ele demorar... Já foram um dia, né? Se posicionar, volta... e a gente tem que olhar para trás para poder entender o que vem pela frente, né? Ele olhando para trás, com uma safra grande que a gente teve no Brasil, a gente teve prêmios muito mais negativos que acabaram pesando no preço, e isso pode se repetir no ano que vem se a gente confirmar uma produção grande aqui no Brasil e na Argentina. Ainda falando sobre soja, para finalizar sobre esse ponto, eu acho que ficou só um player de fora que a gente não comentou, que sempre causa uma certa movimentação na economia, que é a China, maior importadora basicamente que nós temos, um país extremamente populoso que sempre está aí também ditando regras. Como que ela entra nessa jogada? Bom, é claro que a gente tem que sempre ficar de olho na China, porque como tu colocou, a China é a maior importadora do mundo de soja, né? Ela consome muita soja anualmente. A gente está prevendo uma importação chinesa aí próxima de 100 milhões de toneladas. A maior parte vem do Brasil, né? Esses 95 milhões que a gente deve exportar nesse ano, 70% mais ou menos vai para a China. Então é fundamental que a China continue comprando. A China está crescendo um pouco menos, tá? Como o mundo está crescendo um pouco menos agora no pós-pandemia. Mas eu diria que a gente não tem uma grande preocupação com a China, tá? Porque a China, apesar desse crescimento menor, ela continua aumentando seu consumo, né? Seu consumo principalmente para ração animal, né? Que a China ela compra soja para esmagar, para fazer ração, para poder fazer a proteína animal. Então, assim, esse consumo não tem caído, esse consumo tem aumentado. Então, assim, às vezes a gente vê alguns noticiários aí na mídia falando que tem problemas na demanda chinesa, que a China parou de comprar. Não é bem assim. A China está comprando. Os números mostram que a China está comprando. Não é à toa que a gente está com um ritmo de exportação recorde no Brasil. A gente vai bater recorde de exportação e a China é a grande compradora. Então, a China está comprando. A gente não tem problemas nesse momento com relação à demanda chinesa, mas é claro que a gente tem que ficar de olho. E a gente costuma falar, né? Se fala muito do crescimento chinês, mas a gente tem que entender, Pedro, que a soja, como ela é um alimento, né? Um insumo para alimentação, nesse caso, ela é uma commodity inelástica, a gente fala assim, né? O que é isso? Se cai 1 ponto percentual o crescimento chinês no PIB chinês, primeiro a China diminui o consumo de minério, né, para a construção civil, diminui o consumo de petróleo, diminui o consumo de gás natural, para a questão da indústria e tudo mais, para depois, lá no final, naturalmente, diminuir o consumo de alimento. Porque a primeira coisa que a gente faz é comer. A gente precisa comer, primordial, né? Então, assim, a gente deixa de comprar uma camiseta para poder comer. Sim. Então, inclusive, o algodão é um que sofre com um crescimento chinês menor, né? Mas a soja não. Dificilmente soja, milho e outras commodities aí, agrícolas, né, de alimentação, nesse caso, sofrem com isso. Mas claro que a gente tem que ficar de olho, eventualmente a gente pode ter algum problema futuro. A gente já teve questões envolvendo o plantel de suínos, né, com gripe e tudo mais, que acabou atingindo. Isso pode preocupar, mas no momento a gente não tem nada que está trazendo um alerta para o consumo chinês. Pelo contrário, o consumo chinês, aí os dados estão mostrando que está muito forte e deve continuar aí no ano que vem. Momento de atenção, não momento de alerta ainda, né? Exato. Agora, mudando de página, falando sobre o milho, a gente sabe que teve, em relação a anos anteriores, uma safra muito positiva de milho, né? Não tivemos tanto problema com a cigarrinha, pelo menos aqui na região do estado de Goiás. Porém, assim como todas as commodities, o preço não está nos seus melhores dias. O que isso explica? Bom, o caso do milho é um pouquinho diferente da soja, que o cenário agora para esse segundo semestre ele não é um pouco positivo, como eu falei para a soja. É o contrário, é um cenário negativo, infelizmente. Especialmente porque a gente está colhendo, né, a gente está finalizando a colheita de safrinha aí no Brasil, a maior safra da história. A gente está falando pela primeira vez de uma safra próxima de 140 milhões de toneladas, somando safrinha com safra de verão. Né? Só uma pausa, eu acho que isso aí realmente agora define, não é mais safrinha, é uma segunda safra. Já há um bom tempo, né? Há um bom tempo a gente vê aqui no Centro-Oeste e no Sudeste também essa centralização, né? A centralização de safra de verão na soja, tanto que a gente vem ano após ano diminuindo a área de verão de milho, né? Aqui no Centro-Oeste e no Sudeste, e aumentando a área de safrinha. Né? Exatamente porque no verão os produtores daqui centralizam a produção na soja para depois deixar a safrinha aqui, né? É a maior safra que a gente tem hoje. Está se equivalendo, né? Isso está se consolidando cada vez mais. De novo, nessa próxima temporada a gente vai ter isso, né? Inclusive a gente já tem números mostrando uma diminuição de área de verão de milho e um provável aumento de safrinha.
Mas é isso. Então a gente teve a maior safra da história, a gente está tendo, né? Tá colhendo a maior safra da história. 140 milhões de toneladas de milho, parece uma safra de soja. Né? A gente nunca ouviu falar nada parecido com isso aqui no Brasil. Então é muito milho. É muito milho disponível. Da mesma forma que na soja, oferta e demanda. Só que no caso do milho, o crescimento de estoque é muito maior. A gente está falando de um crescimento de quase 200% de estoque. Na soja a gente está falando aí de uns 50%, 60%, 70%. No milho é 200%. E por que isso ocorre? E por que isso ocorre no caso do milho? Por causa dessa questão envolvendo o tamanho da safra, né? A gente vem de uma safra... A gente está colhendo uma safra muito grande. Obviamente, o consumo é uma coisa importante. E a gente, inclusive, está trabalhando com aumento de consumo. Né? Inclusive, para fazer etanol, a gente está prevendo um aumento aí de 30%, pelo menos, para consumo para etanol. Mas, mesmo assim, o aumento da oferta está sendo muito grande. Está superando muito o aumento da demanda. E a gente não consegue exportar tanto milho quanto soja. Né? Porque quem manda na exportação de milho é os Estados Unidos. A gente pode ter a volta da Argentina agora na próxima temporada. Então, assim, apesar da nossa exportação ser forte, a gente está batendo ali num teto de 40 e poucos milhões, 50 talvez, e não consegue passar muito mais disso. Não é que nem na soja que a gente colhe muito mais e exporta 10, 15 mais a cada ano. Então, é um pouco diferente. Né? Então, sim, o principal fator que tem pressionado o milho e que está pressionando agora e que vai pressionar no segundo semestre é o tamanho da produção. E dificilmente o produtor vai fugir disso. Né? A gente tem uma tendência negativa, a gente não vê nenhum grande fator positivo para milho subir no segundo semestre. Salvo alguma surpresa, claro. Então, essa diferença aí entre soja e milho nesse momento é essa. A gente está prevendo um segundo semestre de milho ainda pressionado, né, com preços mais baixos, por essa entrada de safrinha recorde que a gente está colhendo. Existe alguma previsão de respiro, alguma possibilidade, pelo menos? Pro ano que vem, acho que sim. Tá? Mas, assim, a gente tem que cuidar agora da definição da safra americana. Né? A gente tem espaço para alguns cortes produtivos aí nos próximos relatórios do USDA. Mas dificilmente o milho vai voltar a subir, vai voltar para uma tendência de alta em Chicago. Então, assim, dentro desse cenário, o que a gente está indicando o produtor fazer? Aproveitar qualquer respiro de Chicago. Chicago subiu lá, voltou para 4 e pouco, aproveita e trava lá no financeiro, trava em Chicago lá. Pode fazer também termo aqui na região, fazer com o mercado físico também, porque a tendência é negativa. Então, por mais que as margens não estejam boas, elas podem piorar. Infelizmente, a gente tem que tentar falar a realidade de cenário, né? Então, assim, eu acho que o produtor tem que avançar um pouco mais, aproveitar os momentos que o mercado ainda pode trazer. Eu acho que talvez sejam os últimos momentos aí, pelo menos no curto prazo, para avançar na comercialização, mesmo que os preços não estejam muito favoráveis, né? E claro, já lá para 2024, a gente vai ter que ver como é que vai ser o plantio da soja, se a gente vai ter um possível atraso de plantio de safrinha. Aí a gente vai ter que ver um cenário que é muito mais ligado ao clima hoje, que ainda é muito cedo para a gente definir, do que realmente é o que a gente tem hoje. Então, há esperança, tá? Mas nesse momento ele tem que entender que o cenário é negativo e ele tem que se proteger disso. É a longo prazo, então. Exatamente. Luiz, a gente agradece demais a sua participação aqui. Eu acho que, assim como as palestras que você cedeu para nós, o podcast também está sendo super esclarecedor. Então, eu gostaria agora de pedir as suas declarações finais, suas considerações para quem está ouvindo a gente. Agradeço de novo, né, Pedro, o convite de estar comigo. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, o que a gente está falando para os nossos clientes hoje em dia, né? Que eles têm que se proteger. Esse é um ano diferente, né, de outros anos. E a gente está vendo uma necessidade muito maior de proteção. O produtor brasileiro, ele é muito bom, ele é o melhor do mundo em plantar e colher, né? Da porteira para dentro ele é tão bom quanto ou melhor que o americano. Mas a gente ainda vê alguma diferença com relação ao americano, que o americano sabe vender melhor, ele sabe se proteger melhor. O americano, o produtor, o filho do produtor, nasce sabendo mexer em Chicago. Óbvio, é fácil falar porque eles estão do lado, né? Tem custos menores e tal. Mas se a gente for olhar hoje, os custos para a gente fazer hedge em bolsa e usar outras ferramentas, eles estão baixos e o acesso está mais fácil. Né? Não é só Chicago, existem outras ferramentas, como o próprio Barter, é uma ferramenta que ajuda o produtor, né? Venda a termo, NDF, que a gente consegue fazer com banco hoje. Então, assim, as ferramentas estão aí para ser utilizadas exatamente para diminuir esse risco. Então, a nossa dica, né, ou a nossa indicação aí, como consideração, é o produtor buscar se informar melhor e buscar essas ferramentas para se proteger desse risco. Tá? Tomara que ele tenha preços melhores lá na frente, mas ele tem que entender que se ele não tiver, ele tem que usar essas ferramentas para se proteger desses preços possivelmente menores. Então é isso, acho que a dica é ele ir atrás dessas informações, ir atrás dessas ferramentas e utilizar elas.
Isso aí, muito obrigado mais uma vez. E esse foi mais um episódio do Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo. Para você conferir mais informações da cooperativa, notícias e até mesmo saber das próximas palestras, como a gente teve falado aqui das palestras que já aconteceram com o Luiz, é só acessar o nosso site, comigo.coop.br. Lá você também encontra outros episódios do Comigo Cast e mais informações sempre à sua mão, à sua disponibilidade. Esse episódio do Comigo Cast foi dirigido pelo analista de comunicação da Comigo, Ellerson Martins, e é mais um produto da comunicação da Cooperativa Comigo, sob a coordenação de Gabriele Trigues. Obrigado pela sua audiência, até o próximo programa. Tchau!